Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 286. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Lucas capítulo 11. Se você ainda não segue Mulheres com Fé _oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E não esquece de nos seguir no YouTube, no podcast do Spotify. Essas plataformas digitais estão disponíveis os áudios da leitura bíblica. Assim você pode compartilhar com seus amigos e familiares. Antes de nós começarmos a leitura, vamos fazer a nossa oração. Senhor amado, Pai querido, Criador dos céus e da terra, Santo, Todo-Poderoso, o único que é capaz de fazer as coisas impossíveis acontecerem. Diante de Ti, Pai, está todo o poder que o Senhor nos deu através da ressurreição de Jesus, e pedimos para que o Senhor esteja nos ensinando, nos direcionando, a ouvir Tua voz, a entender Tua palavra, a entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesta manhã, nesta leitura, para que possamos, Pai, fazer a Tua vontade, que possamos ter entendimento, conhecimento, compreensão da Tua palavra. Nos ajude nessa caminhada, Pai. Entregamos, Senhor Deus, a vida de cada pessoa, entrego cada pessoa que está ouvindo este áudio, está buscando, Pai, a Tua presença, está buscando ter relacionamento contigo, está buscando Te conhecer mais através da leitura da Tua palavra. Que o Senhor alcance esses corações, que o Senhor fale com cada um de uma forma muito especial e que o Senhor revele para nós, Senhor, a Tua vontade. Não deixe, Senhor Deus, nós fazermos coisas que não Te agradam, mas molde o nosso ser, o nosso coração, para que possa estar alinhado com o Seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 11. O ensino de Jesus acerca da oração. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponha que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Então o amigo responde: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram:
É por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a tua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. O sinal de Jonas. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é o maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. A candeia do corpo. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos na lei. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato, como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus,
Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: Eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Lucas 11 é um dos capítulos mais desafiadores do Evangelho. Ao ler esse capítulo, ficamos impactadas com a profundidade dos ensinos de Jesus sobre oração, o confronto espiritual e a hipocrisia religiosa. Jesus não apenas revela o coração do Pai, mas também expõe o perigo de uma vida religiosa vazia. O capítulo se divide em 4 grandes temas que se interligam e revelam o poder de Deus e a fraqueza humana. O que Jesus ensina sobre a oração? Enquanto ele orava, ele foi observado pelos discípulos. Então, quando ele terminou de orar, um deles pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Esse pedido nos ensina que ninguém nasce sabendo orar. A oração precisa ser aprendida e Jesus é o nosso melhor mestre. Jesus então apresenta a versão resumida do Pai Nosso. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Essa oração nos lembra o que vimos em Mateus 6, quando Jesus ensina os discípulos a buscar o reino e confiar na provisão de Deus. Chamar Deus de Pai era algo íntimo e pouco comum no judaísmo daquela época. Jesus está convidando seus seguidores a um relacionamento pessoal, não apenas a repetir palavras. Na sequência, ele aponta a parábola do amigo insistente, mostrando a importância da perseverança na oração. Muitas vezes, nós desistimos rápidos demais de orar, mas Jesus garante que quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta será aberta. O maior presente que Deus promete é o Espírito Santo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isso nos lembra a promessa que Jesus fez em João 14, de que o Espírito Santo habitaria em nós. Por que acusaram Jesus de estar aliado ao diabo? Nós já lemos isso em outros evangelhos, mas só para nós relembrarmos essa explicação, Jesus ele expulsa um demônio que deixava um homem mudo. Quando o milagre acontece, o homem volta a falar e a multidão se admira. Mas alguns, em vez de glorificar a Deus, acusam Jesus pelo poder do diabo, de Beelzebul, príncipe dos demônios. Essa acusação revela a dureza do coração religioso. Era uma estratégia comum dos fariseus para tentar desqualificar o ministério de Jesus. E aí Jesus responde com sabedoria: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. E aí ele continua: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus.
Bom, a expressão dedo de Deus remete a Êxodo capítulo 8, versículo 19, quando até os magos do Egito reconhecem o poder divino atuando nos milagres. Jesus também afirma que o mais forte chegou. Ele venceu o inimigo e libertou os oprimidos. Isso nos enche de esperança, porque não importa o quão forte pareça o mal, Jesus é mais forte e tem autoridade sobre todo o poder das trevas. Mas há um alerta importante. Jesus fala sobre o espírito imundo que sai de alguém, mas se a pessoa não se enche de Deus, o mal pode voltar ainda pior. Por isso, a libertação não é o fim. É preciso viver em comunhão e obediência. E aí uma mulher elogia a mãe de Jesus e Jesus diz: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Isso reforça o que vamos ler ainda em Tiago capítulo 1. Ouvir sem obedecer não transforma ninguém. Qual que é o sinal de Jonas e o significado da luz? Bom, a multidão cresce, mas Jesus percebe a incredulidade. Por isso ele declara: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Bom, o sinal de Jonas aponta para a morte e ressurreição de Jesus, o maior de todos os sinais. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ficaria 3 dias no sepulcro e depois ressuscitaria. Jesus também fala da rainha do sul, que veio para ouvir a sabedoria de Salomão e dos ninivitas, que se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles serão testemunhas contra os incrédulos, pois mesmo sem tantos sinais, creram. Depois Jesus usa a imagem da candeia. Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida. Os olhos são a candeia do corpo. Essa metáfora nos lembra que Jesus disse em Mateus 5, lá no Sermão do Monte, sobre ser a luz do mundo. Aqui, ele vai além. Ele fala da importância de ter os olhos espirituais puros. Se meu olhar for bom, todo o meu ser estará cheio de luz. E isso nos faz pensar onde estamos fixando os nossos olhos, em coisas que edificam ou que nos levam para as trevas. Por que Jesus denuncia tão severamente os fariseus? Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu. Quando ele não realiza as lavagens cerimoniais, o fariseu se surpreende, mas Jesus aproveita o momento para revelar o verdadeiro problema. Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo, do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e maldade. Os fariseus, eles valorizavam tanto as aparências que esqueciam do coração. Jesus pronuncia vários ais, denunciando a hipocrisia, o orgulho e a injustiça. Eles creram como túmulos escondidos, contaminando tudo ao redor. Os mestres da lei também são confrontados. Em vez de ajudar o povo a entender as Escrituras, eles criavam fardos pesados e impediam o acesso ao conhecimento de Deus. Esse trecho nos faz refletir. É fácil parecer religioso por fora, mas o que Deus vê é o coração, como também nós aprendemos em 1 Samuel 16, versículo 7. Bom, o capítulo traz várias conexões com as Escrituras. O dedo de Deus aponta para o poder divino reconhecido em Êxodo. O sinal de Jonas remete à ressurreição de Jesus, central nos Evangelhos. A referência de Abel e Zacarias conecta o ministério de Jesus à longa história de perseguição aos profetas. A metáfora da luz se conecta ao ensino de Jesus em outros textos, como João 8, versículo 12, onde ele diz: eu sou a luz do mundo. Esses elementos reforçam a identidade messiânica de Jesus e o cumprimento das promessas de Deus. Amém? Esse capítulo nos ensina tantas coisas. Ele nos confronta e nos consola. Precisamos buscar a Deus em oração, com persistência e fé. A presença do Espírito Santo é a maior resposta às minhas orações. Jesus tem poder absoluto sobre o mal. Não devemos temer, mas confiar.
A libertação exige compromisso. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. Precisamos vigiar o nosso olhar espiritual. O que enxergamos e absorvemos molda o nosso coração. Deus abomina a hipocrisia. O que conta é um coração sincero, não as aparências. A rejeição de Jesus não é apenas um erro, é um pecado grave que traz juízo. Amém? Jesus, no capítulo 11 de Lucas, é o mestre que ensina, o libertador que vence o mal e o profeta que confronta. A palavra dele nos chama à oração, ao arrependimento e uma vida de fé genuína. Que essa seja a nossa oração de hoje e que ele continue te abençoando. E te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.